Quantas horas você já deve ter perdido em frente ao computador tentando criar a estrutura do seu artigo científico? Para facilitar a sua vida acadêmica, hoje eu trouxe uma estrutura simples e fácil para você criar o seu artigo científico. Então, para você receber mais conteúdos para facilitar a sua vida acadêmica, se inscreve aqui no canal Impulso Acadêmico, que eu, professora Aline Batista, trago sempre muito conteúdo para ajudar na sua trajetória acadêmica. Vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo para você construir a estrutura do seu artigo científico. E lembrando que dependendo da revista ou de onde você for publicar o seu artigo, eles ou a editora geralmente mostra lá como quer, quais são os tópicos mais importantes que tem que ter no artigo e você vai conseguir identificar qual você vai ter que colocar no seu. Esse modelo que eu trouxe de estrutura de um artigo científico, ele é um modelo padrão que geralmente utiliza-se pelas maiorias das editoras de artigo científico ou de eventos. Pode mudar uma coisa ou outra, mas geralmente esse é o padrão que se segue na maioria das revistas. Então vamos lá aos pontos principais de uma estrutura de um artigo científico. Como escrever o seu artigo científico, e hoje a gente vai tratar aqui de como escrever a estrutura do seu artigo científico de forma simples e rápida. Vamos iniciar essa estrutura pelo título, obviamente, e eu peço para vocês que criem um título envolvente. Claro que depois você pode ir modificando esse título até você finalizar o seu artigo, mas tente iniciar a construção do seu artigo através do título para você ter a base do que é que você vai desenvolver durante o artigo. O segundo ponto é o resumo. Destaque aí com clareza qual é o seu propósito nesse artigo. Você vai criar esse resumo de tudo que você desenvolveu durante seu artigo científico, lá no corpo do seu texto. E o ideal é que esse ponto seja realizado no final do seu trabalho, que aí você vai ter muito mais elementos para você colocar aí nesse resumo, o qual você vai abordar tanto os seus objetivos quanto os seus resultados que você encontrou durante a sua pesquisa. O outro ponto é as palavras-chave, que é muito pertinente que você coloque palavras que facilite a indexação. O que é isso? A indexação são as palavras que as pessoas pesquisam, né, quando estão pesquisando um assunto ou algo sobre algum artigo científico. Então, quando você coloca as palavras principais que serão abordadas dentro do seu artigo científico, isso facilita pela busca pelo seu artigo. Então, é muito importante você saber escolher quais são as principais palavras-chave aí do seu artigo, tá bom? E assim você segue para a introdução. E dentro da introdução, o que é que você precisa fazer? Você vai inicialmente contextualizar, tá? Você vai contextualizar aí sobre o seu tema, você vai apresentar o seu tema, a sua importância, né? A importância aí desse tema, vai justificar a sua investigação, o que é que você já sabe sobre esse tema, quais são os assuntos que já foram debatidos, qual é seu objetivo aí nessa pesquisa e o que a pesquisa está tentando alcançar. Então você vai ter que descrever, contextualizar e chegar aí à sua pergunta de pesquisa, porque todo artigo, toda pesquisa tem que ter uma pergunta. Você sempre parte de uma pergunta para tentar formular uma hipótese e daí no desenvolvimento do seu artigo você vai apresentar a solução da sua pergunta, tá? O próximo ponto é a revisão da literatura. A revisão da literatura, eu já falei um pouco aqui também, eu tenho outro vídeo, eu vou deixar aqui no card da descrição para vocês estarem assistindo depois, tá? Que eu mostro passo a passo como criar uma revisão de literatura e também utilizando a inteligência artificial. Mas, de forma simplificada, o que deve conter aí na revisão da sua literatura? Você deve selecionar fontes, né? Escolher as fontes mais relevantes aí para embasar sua pesquisa. Você precisa sintetizar, tá? Fazer uma síntese crítica. Você vai resumir, criticar as abordagens que já existem sobre o seu tema
e vai identificar as lacunas. Você vai destacar nessa literatura quais são as lacunas que você identificou e que seu estudo pretende preencher, porque você precisa analisar o que ainda não foi estudado. Então, a partir da análise do que ainda não foi estudado, você vai construir a sua pesquisa. E com isso você vai realizar o seu tipo de pesquisa, se for uma pesquisa que requer um estudo de caso ou é uma pesquisa bibliográfica, você vai definir aí qual é seu tipo de pesquisa através de uma metodologia específica, tá? E aí você vai identificar também essa metodologia aqui no seu artigo. Você precisa descrever ela para que todos saibam, né, como foi que você fez esse estudo, e com isso você vai chegar aos seus resultados e às discussões sobre o tema que você pesquisou. E aí você vai apresentar esses resultados de uma forma mais atraente, né, através de gráfico, através de tabelas, e aí esse resultado vai ficar mais visual. E você pode comparar a literatura também, se você estiver realizando de repente uma pesquisa bibliográfica, você pode comparar essa literatura, relacionar os seus resultados com outros, né, que você analisou, e você vai destacar conclusões preliminares. Você vai apontar descobertas que você conseguiu identificar através do seu estudo. E por fim, né, um dos itens também muito importantes e relevantes no seu trabalho é a sua conclusão. Você vai primeiro iniciar recapitulando os principais resultados do seu estudo e depois apresentar a resposta da sua pesquisa. Se você colocou uma pergunta no início, agora é o momento de você responder essa pergunta e mostrar se estava de acordo ou não com a sua hipótese, apresentar aqui como vai ficar aí a resposta da sua pergunta. Indicar os próximos passos, com certeza, indicar possíveis direções, para suas futuras pesquisas. De repente você ainda identificou algumas lacunas que precisam ser preenchidas, você também coloca aqui. E por fim você vai colocar as suas referências, todas as literaturas que você utilizou no seu trabalho, você vai colocar aqui no final do seu artigo científico. Eu espero que com essas informações você possa ter uma jornada para estruturar o seu artigo científico de uma forma mais leve e eficiente. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal para receber muito mais conteúdos para facilitar a sua vida acadêmica. Até o próximo vídeo.